Estamos ao vivo nos estúdios da TV Floripa para mais um Floripa em Foco. Hoje o nosso Floripa em Foco é especial. Tenho aqui nos estúdios a Simone Fraga, que é catarinense, escritora, leonina, escritora independente, formada em administração, já com especialização em estratégia das organizações. Ela já publicou mais de 40 livros técnicos na área da informática e agora mostrando seus talentos na literatura hot. A escritora também conseguiu atrair público para a sua obra, mostrando suas obras, utilizando as redes sociais, que é o que a gente mais mostra, de fato, nossos talentos, e aquilo que a gente produz. Mas o detalhe é o seguinte, que o sucesso do primeiro livro, que é Minha Pequena e Grande Mulher, ela foi tão legal, foi tão surpreendente, que ela teve que escrever o segundo para dar continuidade na sua primeira obra, que se chama Para Sempre Minha Pequena, que é a continuação da primeira história. Bem-vindo, Simone, boa tarde. Boa tarde, Mig. Estou super feliz de estar aqui no Floripa em Foco, quero agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos, Simone, tê-la aqui conosco, batendo esse papo com a gente, mostrando para os nossos telespectadores, para o nosso internauta, um pouquinho de literatura, tanto técnica da área da informática, quanto também da literatura hot. Mas vem cá. Me diz uma coisa, você nasceu escrevendo, foi? Não chega tanto. Uma gestão nova, já com mais de 40 livros editados, publicados. Como é que é? Em que momento se deu isso, Simone? Como é que você iniciou a sua carreira como escritora? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma amiga, uma grande amiga, que escrevia livros de informática. Então, a princípio, eu contribuía com ela, eu ajudava ela, ela me ensinou, e aos poucos eu fui começando a escrever e acabei lançando aí mais de 40 livros nessa área. Que tipos de livros de informática você escrevia? Como é que foi? Escrevia livros tanto para iniciante quanto para um público mais avançado. Eram aplicativos, como se fossem manuais de informática. Então, desde os programas da Microsoft, Word, Excel, Access, até livros de programação, Visual Basic, Delphi. Mas você já recebia os conteúdos, você pesquisava? Como é que era o processo de escrever um livro técnico assim? E quem consumia esses livros? Vocês mandavam para distribuidoras, editoras? Não, a gente estudava o programa, depois ensinava o leitor através da escrita, como se fosse um manual de como utilizar aquele programa. E aí tinha tanto uma versão para os iniciantes, aqueles que não tinham domínio da ferramenta, até versões mais avançadas. E a editora distribuía tanto em livrarias como para cursos que usavam como apostila mesmo didática. Nas universidades, escolas? Também. Eram utilizados, quer dizer, os livros que a gente pegava nas livrarias, estava lá Simone Fraga e a gente nem se tocava disso. Meu pai conta uma história bem legal, que ele chegou no trabalho e tinha o meu livro em cima da mesa de um colega dele. E o colega dele pegou e falou para ele assim, esse livro aqui é muito bom, tá me ajudando, usa ele. Aí ele olhou, mas é da minha filha. Que deve ser, além de bacana, gratificante, para seu pai poder ver, brincar ou estudar um livro. E hoje, Simone? O pai é sempre suspeito, Certo, mas ele tem orgulho. E hoje, você continua escrevendo os livros técnicos assim? Como é que está hoje com a ferramenta Google que nós temos hoje de pesquisa? Como é que é? Eu ia falar justamente isso, assim. Eu escrevi muito antes do Google, na época ainda que era o KD, o grande navegador da internet era o KD. Hoje tem muitos manuais, e os próprios aplicativos, eles já vêm com uma ajuda muito bacana, onde o leitor iniciante ele consegue desmistificar o programa. Então, os livros eles estão mais avançados. Se vende muito livros de informática, ainda hoje, mesmo com essa ferramenta da internet, mas eles estão mais avançados, mais elaborados. Eu escrevia numa época onde não existia tanto essa ferramenta à disposição dos leitores. Que servia o que hoje temos no Google, E a gente encontra no Google seus livros, assim? Se a gente for buscar, tem algum? Os livros de informática eu parei de escrever há alguns anos, Então, assim, mas fazendo uma pesquisa no Google você encontra. Tem algumas livrarias que ainda vendem eles. Que legal. É bom, saber que hoje, assim, a gente tem, o antes e o depois do Google. Como é que era antes e como é que é hoje, Porque, de fato,
tínhamos muitos livros à nossa disposição, porque também não tínhamos a ferramenta Google e era uma forma de pesquisa de você aprender informática, né? E quem não tinha condições de ir para a escola, ou que era autodidata, ou que precisava ler, estudar, tinha essa, né, essa possibilidade que era isso, que você vem desse berço, né? E me diz uma coisa, essa mudança digamos, o que te motivou essa mudança, né, de escrever livros técnicos para a literatura hot? Então, hoje eu posso dizer, ao afirmar, que naquela época, quando eu comecei a escrever livros técnicos, né, eu já tinha um sonho, que era escrever meu primeiro romance. Né? Mas eu achava muito complexo, assim, eu nunca consegui fazer um roteiro, né? E aí eu estudava e todo mundo dizia, olha, mas para escrever um livro de romance você precisa ter um roteiro extremamente elaborado e tal. E eu não conseguia, tentava e não conseguia. E aí, no ano de 2014, me possibilitou realizar esse sonho. E é muito difícil fazer um roteiro? Precisa bastante estudo. Mas, assim, não posso negar que o meu primeiro livro foi muito mais intuição do que propriamente técnica. Depois de eu escrever o livro, é que eu fui buscar mais técnica e avançar, e agora isso é permanente. Esse roteiro, ele é um esqueleto de um livro, assim, quando você vai escrever, digamos assim, se eu quiser escrever um livro, se eu tiver um esqueleto, se eu tiver um roteiro, digamos, a parte técnica, o corpo, a gente escreve um livro? Não, não é assim, escreve um livro, né? Resumidamente, né, para poder ter um entendimento, vamos dizer que é como se fosse um esqueleto, né, onde você vai dizer quais são qual é a personalidade de cada personagem que você vai abordar, o que vai acontecer no primeiro capítulo, no segundo, para onde a história vai levar, né, os picos da história que vão fazer o teu leitor ficar preso na narrativa, nos acontecimentos, né, é um resumo do que você vai abordar, de como vai ser a tua história. E antes de nós entrarmos, né, para falar e mostrar propriamente sua obra, diga-me uma coisa, como é que estamos, nós catarinenses, nós florianopolitanos, na questão da leitura, na questão da literatura, até mesmo na literatura hot? Nós temos que avançar muito, né? A gente vem avançando, né, mas a Santa Catarina ainda é um estado que lê pouco, né? Nós não temos uma Bienal aqui em Santa Catarina, né? Minas tem, São Paulo tem, Rio tem, né? Outros estados têm, Santa Catarina não tem. Florianópolis tem a feira literária, né? Que aconteceu agora há poucos... Que é a Feira do Livro, que é a Feira do Livro, que aconteceu ali no Largo da Alfândega. Mas aí é uma feira mesmo, de vendas. De venda aberta ao público, né? Sim. De rua. Né? Não é uma sim. Bienal onde você tem atrações, onde você discute a literatura, né? Onde você traz autores para lançar novos livros, né? Nós não temos. Você acha que se nós tivéssemos uma Bienal, isso incentivaria mais o nosso público a leitura, assim? Acho que a gente precisa ter mais eventos literários. Eu não sei te dizer se uma Bienal, lógico que ela incentiva, mas aí eu não sei te dizer o grau disso, entendeu? Sim. Eu acho que a gente vem avançando. Se você pegar alguns anos atrás, era mais complexo ainda. Hoje a gente já vê... Eu, por exemplo, eu lancei meu livro aqui na feira, né? E eu esgotei. Eu tive a oportunidade também de colocar os livros no stand da Papa Livros, e esgotou. Tipo, você vê. Então você vê que quando você oferece o livro, né, pro teu público, né, para aquele que gosta do gênero que você escreve, você consegue vender. Mas precisa ter acesso. E quando você não tem eventos literários na cidade que vai fomentando, que vai dando acesso, você vai restringindo. Com certeza, né? Porque... E depois criar o hábito da leitura, né? E de diversas literaturas, que acredito eu que é um mundo, é um universo gigante, né? Que se tem para estar buscando curiosidades, enfim, né? Outro desafio que nós temos muito grande, não é aqui específico em Santa Catarina, é geral, é que a nossa literatura ela é muito americanizada.
É mesmo? É mais, sim, você pode entrar numa livraria, você vai ver as bancas, tudo de autores internacionais e poucos autores nacionais. E quando ainda temos livros de autores nacionais, eles não estão expostos, eles estão nas prateleiras. Então o leitor ele tem que já ir para a livraria com o interesse de comprar daquele autor nacional. Né? E é muito mais fácil as editoras investirem naqueles livros que elas já sabem que é sucesso lá fora, que todo mundo já está falando no Brasil, e aí a venda, né, se torna mais garantida do que nos autores nacionais. E hoje a gente tem uma leva de autores nacionais muito bons, que não perdem nada para os internacionais. É verdade. Eu tive, né, a oportunidade de também verificar um pouquinho. Isso foi na nossa teia nacional da diversidade cultural, que nós tivemos muitos escritores de cordel, né, do cordel encantado, que escrevem histórias lindas, né, e que de fato a gente não vê em lugar nenhum, né, tu tens que ir até eles ou até os eventos, né, nacionais para você poder ter acesso a essas literaturas, literatura, como você fala, brasileira, do nosso interesse, do nosso meio, da nossa linguagem, e que de tão difícil acesso ainda hoje, né. Simone, e você já expôs, você falou que lançou aqui na Feira do Livro em Florianópolis, mas além da nossa feira aqui, você expôs em algum outro lugar, assim? Eu lancei na Bienal de São Paulo. Eu fui convidada por uma editora para estar no stand da Bienal lançando o livro, e foi muito interessante porque foi a minha primeira experiência num grande evento literário, né? E aí a editora me falou assim, me preparando, né? Ela pegou e falou assim, nós queremos te fazer o convite para você vir expor aqui na Bienal de São Paulo, mas trate isso como um investimento. Porque não vende, a editora falou assim, não venha pensando que você vai vender horrores, etc e tal, porque a oferta é muito grande, né? As pessoas vão procurando livros mais baratos para comprar na Bienal. Venha no sentido de investimento, né? Das pessoas te conhecerem, etc e tal. E para mim foi uma surpresa, assim, muito boa, porque além de eu estar na Bienal de São Paulo, sim, de eu lançar o livro lá, de eu poder conhecer as minhas leitoras, né, que já me acompanhavam pela internet, eu vendi todos os livros, tive que voltar, era um final de semana, e aí eu tive que voltar no outro final de semana com mais livros, porque eu vendi no mesmo final de semana. Tipo nossa, assim, que bacana! Eu levei os livros, né, a cota que a editora solicitou, e a Bienal começou, eu fui no primeiro final de semana, então a Bienal começou às 9 horas da manhã, quando era no domingo, ao meio-dia, não tinha mais livro. Nossa, que barato, que legal! E o mesmo se repetiu no final de semana, no próximo final de semana que eu fui. Sucesso, então! Foi muito bacana. Depois eu fui para Bienal de Minas também, né, convidada pela Livraria Leitura, expus dentro da Livraria Leitura, a gente também esgotou lá, né, foi uma Bienal bem bacana, outro público, assim, a gente consegue perceber os públicos, né, sim, era um outro público, mas também muito legal, e eu fiz uma turnê, então eu fui para Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, né, com Mochila Literária, que é um grupo de blogs e autores que se reúnem, né, e eles percorrem os estados para fazer seus lançamentos e discutir literatura, né, os autores mais independentes. Mas vão por conta própria? Existe algum incentivo? Não, por conta própria. Tudo por conta própria. Na intenção de divulgar e de romper essa barreira, né, de não estar numa editora e ser autores independentes, nós nos unimos e aí a gente percorre. E vocês, nesses locais que vocês estiveram, nesses estados, vocês foram para alguma biblioteca pública, era na rua, era... Não, geralmente em livraria. Geralmente aí a gente consegue um espaço na livraria, né? E a livraria vende aí naquele dia os livros, fica com um percentual e a gente consegue conversar com o público. Bom, agora eu vou pedir para que a Simone fale um pouquinho, nós vamos mostrar aqui, eu quero que ela mostre a primeira obra, né, na literatura hot, e que ela fala um pouquinho sobre a sinopse do filme, não, do livro, né? Dos livros que ela escreveu. Vamos para o primeiro, Simone. Posso pegar aqui? Claro, por favor. Então, essa é meu primeiro livro. Né? Ele é uma série, tá? Vão ser, na verdade, 6 livros, todos eles independentes, contando a história de um casal de personagens diferentes. A série se chama Para Amar e Proteger. Vira um pouquinho ele. O título é Minha Pequena Grande Mulher. Ele conta a história da Júlia e do Lucas. Eles se conhecem desde a infância, ele ama ela ama ele, mas eles acham que o sentimento que um tem pelo outro é um sentimento de amizade. A Júlia teve uma infância muito sofrida, porque ela nasceu dentro do tráfico de mulheres. Esse é o drama que eu abordo no livro.
Né? A mãe dela tinha sido sequestrada, né? E quando ela nasceu nessa situação. Ela conhece o Lucas desde a infância porque a casa onde ela era mantida era próxima da casa dele. E como ela era criança, ela acabou tendo algumas regalias, vamos dizer assim, né? Então ela acabou conhecendo... Nesse meio do tráfico de mulheres. Ela acabou conhecendo ele. O tempo passa, ele vai morar fora do país e ela é resgatada dessa situação, vira uma mulher independente, supera essa fase da vida dela. Quando o Lucas retorna, ele retorna outro homem. Lindo, poderoso, gostoso, tudo aquilo que nós gostamos num romance, né? O tio da Júlia, então, contrata ele, que é dono de uma empresa de segurança, para fazer a segurança dela, porque o passado retornou e ela está correndo perigo. No meio dessa situação toda, onde ele tem que proteger ela desse passado, ele tenta mostrar para ela que o sentimento que ele tem por ela é amor e não amizade. E ela também tenta mostrar para ele que o sentimento dela é amor e não amizade, né? E aí fica naquele jogo emocionante de que eu não quero perder a tua amizade, mas eu sinto ciúme de ti, né? Aquela situação toda. E o Lucas ainda tem um outro desafio, porque ele tem gostos peculiares. Como? Aí tem que ler o livro. Senão eu vou falar muito do livro. Ele tem os gostos peculiares, né? E aí ele tem um desafio de mostrar esse lado dele, esse lado sexual dele, de uma forma que ela não sinta medo por causa do passado de violência que ela sofreu, que ela vivenciou. E aí a história vai se desenvolver. Simone, a respeito desse primeiro livro, eu acompanhando o seu blog, acompanhando o movimento das tuas leitoras, eu vi que você tinha brindes do anelzinho, mas teve outras historinhas também junto, não teve? A Rosinha. A Rosa. Como é que foi isso, Simone? Como é que você trabalhou? Então, são parte da história. Na verdade, esses brindes, né, esses berloquezinhos que a gente chama, tem um momento da história que aparece alguma situação que leva a eles. E aí as meninas, quando começaram a ler e tal, começaram a pedir, mas tu não tem esse berloquezinho da Rosa, tu não tem. E aí eu tive que ir buscar e tal, para presentear as leitoras com esse mimo. Com essa, porque eu me lembro que tinha, era o anel, a rosa, a algeminha, a rosinha. Fica muito legal. E o seu segundo livro, Simone, que é a continuidade? Quando eu lancei esse livro, na verdade, foi assim, Miguel, eu tinha um sonho, né, como eu te falei, de lançar. E aí eu ficava assim, eu quero lançar, eu quero escrever. E aí assim, meu marido pegou e falou assim, senta e escreve. E eu dizia assim, bem prático seu marido. Eu dizia assim, como se fosse simples, né? Sentar e escrever. E ele falou, mas faz isso. E eu fiz realmente isso. Eu sentei e comecei a escrever. E no primeiro momento eu comecei a escrever para mim. Por isso que eu falei que foi extremamente intuitivo. Eu comecei a escrever para mim. Aí aquilo foi tomando forma. E aí quando eu olhei assim, eu falei, olha, tá ficando bom. Falei, vou mandar para algumas meninas amigas para ver o que elas acham. Aí eu lembro que foi por etapas, que você escreveu o capítulo, que você... Então, aí eu mandei para as meninas. Aí começou assim, me manda o próximo, me manda o próximo, me manda o próximo. Eu falei, tá ficando bom. Né? Aí assim, não, tu tem que lançar. E na internet, até para quem não conhece, porque é uma ferramenta bem bacana, tem um sistema que se chama Wattpad. Tá? Ele é onde os autores independentes, ou qualquer pessoa, consegue publicar virtualmente as suas obras gratuitamente. Que legal, e os bacana. leitores vão acompanhando essa leitura. Aí as meninas falaram assim, a gente já conhecia, tinha outras autoras que a gente já acompanhava e que eram um sucesso nesse meio. Elas falaram assim, publica lá, já que tu não tem, né? Tá escrevendo para ti, tua primeira obra, publica lá. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou publicar. Isso. Eu não tinha intenção, eu estava escrevendo para mim, era mais uma paixão, né, do que qualquer outra coisa. Eu não imaginava que o primeiro livro eu já ia, né, lançar. Comecei a escrever. E aí eu tive mais de 100 mil leituras. Sério? Aí, com esse volume todo, as meninas que estavam acompanhando a leitura começavam a pedir. Quando é que vai ser lançado? Eu quero comprar, eu não aguento essa tortura de ter que esperar cada capítulo e tal. Aí eu falei, nossa, tem que começar a pensar nisso, né? Falei, tem que começar a pensar nisso. Aí eu peguei e resolvi, então, publicar independente.
Aí quando as meninas, e aí assim na pré-venda eu já estourei, eu pensei assim, vou fazer uma quantidade pequena de livros, né, independente, não tenho condições de investir tanto e tal, nem sei se vai vender, e aí já na pré-venda já explodiu assim, né. Aí as meninas que receberam, né, os primeiros exemplares, eu falei assim, não vais fazer o segundo livro, outros personagens, a gente precisa da continuidade, a gente quer a continuidade desse e tal. Que bacana. E a minha intenção, como eu falei, é uma série de seis livros, e os próximos, assim, né, esse livro aqui, ele foi planejado, ele está escrito com início, meio e fim. Quem lê ele tem final. Né? Mas ele acabou tendo uma continuação porque os leitores pediram. Eu digo até que foi um presente que eu fiz, porque não estava planejado. Então foi daí que surgiu Para Sempre Minha Pequena, que na verdade é a história depois do primeiro, quando eles já estão juntos, e o casamento deles. E que lindo, uma despedida de Simone. solteiro aqui enlouquecedora. Nossa, eu tô curiosa, muito curiosa para ler, porque eu ainda não li seus livros, eu tô curiosa para fazer isso. Que deve estar realmente, né, pelo o comentário, pelo que eu tenho visto, acompanhado seu blog, de fato, né? Tenho mais de 40 mil curtidas na página. Foi uma coisa assim. Eu tenho que agradecer, até vou, né? Claro, por favor. Eu tenho que agradecer as meninas lá do meu grupo privado, que é o Para Amar e Proteger, né? Algumas meninas que a internet, né, ela aproxima e distancia, então assim, tem muitas meninas que me ajudam muito com a divulgação, umas que hoje já estão mais distantes, outras, né, que são mais próximas, mas assim, todas elas contribuíram muito, me ajudam muito, e mais de 40 mil curtidas. Minha fanpage mais de 100 mil leituras no WhatsApp. Puxa, olha, só posso te parabenizar. Foi em virtude disso, né? Foi em virtude disso que eu fui convidada para a Bienal de São Paulo, para de Minas, né? Fiz a turnê. Sim, já nasceu estourando, né? Foi incrível. Só tenho que agradecer. Simone, e aonde que nosso leitor, para quem ainda, né, vai entrar em contato, quais as livrarias que eles estão à venda, como é que eles fazem para adquirir? Como é que a gente pode ter acesso ao livro? Então, por enquanto, pode adquirir o livro diretamente comigo, né? Ele vai autografado, né? O site é www.paramariproteger.com, ou então com a editora Qualis, da qual eu estou em parceria, né? Que é www.qualiseditora.com, né? Virtualmente, esses dois. A partir do segundo semestre ele já deve estar nas livrarias, essa é a grande surpresa. Que bom! Então, se você gravou o site aí, né? Se você puder repetir, Simone, para que, né? Direto comigo, é www.paramariproteger.com, e com a editora é www.qualiseditora.com. Simone, o nosso tempo está esgotando, eu gostaria de continuar aqui o bate-papo, sabendo mais sobre, né, a sua literatura, mas infelizmente nosso tempo está esgotando, né, e eu gostaria que você fosse para suas despedidas, para que a gente possa encerrar esse bloco. Eu quero agradecer primeiro vocês aqui da TV Floripa, do programa Floripa em Foco, né? Quero mandar um beijo grande para os meus leitores, né, da internet, para o meu grupo, para amariproteger.com, e para todo mundo que está nos assistindo hoje. Nós agradecemos sua presença aqui, Simone, seja sempre bem-vinda. Quando tiver novidades, por gentileza, venha nos trazer essas novidades para que a gente possa estar mostrando também para o nosso público aqui de Florianópolis, né? Que são escritores, são pessoas da nossa terra que a gente tem que valorizar, tem que conhecer a obra sim, né? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Continue assistindo a TV Floripa, porque tem mais Floripa em Foco para você.